Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Tomem seus assentos, queridos. Que privilégio eu tenho de estar com vocês essa noite. Obrigado, pastor Nicásio, reverendo tão querido, pelo convite, na pessoa de quem eu quero cumprimentar a todos vocês, oficiais, pastor Adriano, esses irmãos tão queridos, Joseano, irmão tão especial. É tão bom estar com vocês para a gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus e sobre as riquezas que Deus tem a nos contar a respeito de uma das maiores maravilhas criadas por Jesus e deixadas para todos nós, que é a igreja. Todo aniversário cristão, ele tem dupla função. E a primeira função do aniversário cristão é fazer-nos olhar para trás. E quando olhamos para trás, nós vemos o quanto Deus já fez. O aniversariante hoje é a igreja, é o Vale da Bênção Central. E nesses 53 anos, olhando para trás, o que Deus já fez nesse lugar? Quantas almas se renderam aos pés do Salvador aqui? Quantas almas estão hoje na glória por terem entregue a vida a Cristo aqui? Quantas alegrias, quantas decepções, quantos sonhos construídos e sonhos destruídos, quantas vigílias, quantas lágrimas, quanto sangue, quanta frustração, mas ao mesmo tempo, quantas celebrações por aquilo que Deus fez. Quando olhamos para trás, nós refletimos em tudo que Deus fez e olhamos e vemos o quanto nós já andamos. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para frente, nós vemos o quanto nós temos ainda que andar. E o caminho é longo, o caminho é sinuoso, mas o final desse caminho, ele é glorioso, porque assim o Senhor nos prometeu. E nesse aniversário eu quero, com os irmãos, refletir sobre esses desafios. Começaremos hoje, terminaremos, se a graça de Deus permitir, no domingo, quando despediremos aqui dessas atividades festivas da igreja, mas pensando em todo esse período, o que já passou e o que virá. Provações virão, e nós vivemos essas provações agora. Não é bonito olhar para uma cadeira na igreja do Senhor e ver uma fita zebrada. É bonito ver uma alma louvando e adorando ao nome do Senhor. É bonito ver um filho de Deus aqui sentado, louco para ouvir da palavra que alimenta, que transforma. Vemos tempos de provação, mas a fé verdadeira, ela sempre foi provada, queridos. Ela é provada e ela sempre será provada, porque esse é o método de Deus, essa é a disciplina de Deus, é a pedagogia de Deus, e a gente não precisa entender, precisa se render a essa pedagogia que Deus tem para a nossa vida. Então deixe-me dizer uma coisa para você: toda fé testada para ser aprovada precisa passar por esse teste, e talvez um dos maiores testes, se não o maior da nossa fé, é mostrar se nós amamos a igreja de Deus. Porque a igreja é assim: quem é de Deus, vem. Não tem outro jeito, não tem outra solução. Jesus, quando estava conosco, ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias, e quando ele partiu aos céus, ele deixou dois presentes conosco, dois presentes que não existem de maneira separada, eles só existem juntos. Primeiro presente que ele deixou, João 14 mostra para a gente, ele deixou o Espírito Santo Consolador, quando ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, eu vou preparar lugar, mas eu volto para vocês. O que ele deixou? O Espírito Santo habitando individualmente em cada coração. Esse é o primeiro presente. Mas o segundo presente, ele deixou um lugar para que aqueles que tivessem o Espírito Santo pudessem congregar, comungar, adorar, louvar, chorar e sorrirem juntos. Igreja é presente de Deus. Queridos, não existe sermos igreja sem estarmos em uma igreja. E acreditem, o fato de você ser igreja te levará obrigatoriamente a estar em uma igreja. Não existe cristianismo avulso, porque não é esse o propósito de Deus. Quem ama a Deus, ele ama a igreja.
Quem ama a Deus, ele vai para a igreja. Um crente verdadeiramente perdoado pelo sangue de Cristo na cruz, ele vai para a igreja. Não importa se tem Covid ou não, não importa se daqui a alguns meses vai sair outra pandemia vinda da Índia, da África, aqui da América do Sul. Não importa, o crente verdadeiro, ele vai. Ele procura a igreja, porque a igreja é o ponto de encontro do Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo e eu preciso congregar com aqueles que têm Espírito Santo. Ame a igreja de Deus, porque a igreja, quem é de Deus, vem. Não importa como, não importa onde, não importa quando, o crente verdadeiro vem. Eu quero abrir essa semana de celebrações dizendo para você: ame a sua igreja, aqueça o seu coração de paixão pela sua igreja, porque a igreja não é do pastor XYZ, a igreja é presente de Deus, o supremo pastor da igreja é Jesus Cristo, e aqui você marca encontro com Ele. Se o Espírito Santo habita em você, a igreja é o ponto de encontro para isso. Então a gente espera ansiosamente. E não adianta a gente ficar escrevendo na nossa rede social: ai que saudade, não vejo a hora, abre logo, a igreja está aberta. E cadê você, querido? Cadê você que posta a hashtag saudade? Cadê você aqui conosco? Não se engana o Espírito Santo de Deus. Se você ama, você vai dar um jeito. Quem não ama arruma desculpa. Se você ama, você vai fazer das tripas coração. Seu filho não vai ser desculpa para você adorar a Deus. Seu pai, sua mãe mais idoso não vai ser desculpa para você adorar a Deus. É fundamental estar na casa de Deus. O inimigo não pode vencer essa guerra, gente, e fazer-nos desmotivar de amar a Deus na sua casa, com o seu povo, onde a gente cresce, onde a gente aprende. Se você ama a Deus, você vai dar um jeito de estar na casa de Deus. Se você não ama, você vai arrumar uma desculpa. E toda desculpa, ela é uma mentira. E mentira você sabe quem é o pai dela. É a única coisa em toda a Bíblia que não foi Deus quem criou, que a paternidade não é de Deus, que a paternidade é do diabo. Não dá para mentir ao Espírito Santo de Deus. Igreja, ela é um presente de Deus. Se é presente, é aqui que você tem que criar seus filhos. É aqui que você tem que ser batizado, é aqui que você tem que casar, é aqui que você tem que aprender e ensinar, rir e chorar. É aqui, é na igreja de Deus que você tem que rir com os que riem, chorar com os que choram, porque é na igreja de Deus, na casa de Deus, Roque, por favor, que você vai aprender o que o Espírito Santo quer te ensinar. Na casa de Deus você não aprende nada de errado. O Espírito Santo não tem esse propósito de ensinar coisas erradas, porque Ele se manifesta por pessoas, se manifesta através de pessoas. Uma igreja verdadeira, ela é um arauto da justiça, ela é um arauto da paz. Uma igreja verdadeira é um arauto da pureza, um arauto da verdade. E é para cá, é para a igreja que Deus manda pessoas para serem salvas. É para cá que o Espírito Santo traz as almas que Ele quer salvar. Mas antes de fazer isso, Ele manda para cá, para as pessoas serem recepcionadas por mim e por você. E você não entendeu errado o que eu quis dizer. Deus salva pessoas, mas para isso Ele usa pessoas. Se você nunca parou para pensar nisso, o que pode trazer alguém para a salvação entrando por aquelas portas é o seu sorriso sincero. O que pode trazer alguém à salvação é o seu cumprimento sincero e verdadeiro. É você olhar para aquela pessoa e dizer para ela aquelas palavras doces que caem como mel em nossa boca. Que bom que você veio. Obrigado por ter vindo. Essa igreja é sua. Aqui é lugar de você adorar a Deus. Queridos, Deus manda alguém para ser salvo aqui nessa igreja. E se esse alguém entra e vê bancos vazios, qual a impressão que esse alguém vai carregar no coração? Será que esse lugar é um lugar que tem Deus mesmo? Será que esse lugar é onde pessoas amam a Deus mesmo? Será que esse lugar as pessoas estão queimando no Espírito Santo de tanta felicidade de servir a Deus? Talvez você nunca parou para pensar nisso. O simples fato de você estar sentado em uma cadeira dessa, você se torna instrumento de Deus para a salvação de alguém, para a conversão de alguém diante de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Não deixe de congregar com a sua igreja.
ame a sua igreja, se faça presente. Se você ama a sua igreja, não ame de palavras, não ame de hashtag, não ame de rede social. Se você ama a sua igreja, o Vale da Bênção Central, plantado por Deus há 53 anos nesse lugar, prove isso. Sabe como? Indo para a igreja. Não existe cristianismo desigrejado, não existe cristianismo sem igreja, não existe cristianismo sem Cristo, não existe salvação sem cruz. Onde você aprende isso? É na igreja. Se você pode, abre a sua Bíblia, num texto clássico, conhecido, de Hebreus capítulo 10, o trecho central, a explicação central dessa carta aos Hebreus, de um autor anônimo que ninguém até hoje definiu quem é, do versículo 19 até o versículo 25, ele fala exatamente do amor pela igreja. Ele diz para a gente, no versículo 19: portanto, meus irmãos, tende coragem para você entrar no Santíssimo por meio do sangue de Jesus. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isso é, do seu corpo que Ele rasgou na cruz literalmente, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Gente, versículo 21, Jesus é o sacerdote da casa de Deus, Ele é o pastor da casa de Deus. Aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Como isso? Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel, e pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Onde a gente faz isso? Autor aos Hebreus, ele termina dizendo: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Igreja é presente de Deus, e se ela é presente, faça-se presente. É uma desonra não aceitar presente quando alguém nos dá esse presente, quando alguém nos presenteia, porque nos tem como pessoas especiais, nos tem como pessoas merecedoras, quer nos agradar, e Deus ele faz isso nos presenteando com o Espírito Santo e com a igreja, para a gente congregar em torno desse mesmo Espírito. Queridos, congreguem aqui, pois é aqui que você vai treinar como será na glória. É aqui que você se prepara para o que você vai passar na eternidade. Na eternidade você vai congregar e adorar a Deus com aqueles que já estão lá, com aqueles que ainda irão, para passar a eternidade ao lado de Cristo. A igreja lá primitiva, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou, ela entendeu isso. Ela entendeu que receber o Espírito Santo era necessário a partir de agora se reunir. E o que eles fazem? Eles criam as igrejas. Eles se reúnem nas casas, no domingo, para celebrar a ressurreição de Jesus. Logo de madrugada, depois à noite, no mesmo domingo, eles se reúnem de casa em casa. E quando a igreja ia aumentando, as pessoas iam chegando, eles iam abrindo outros lugares, e eles se reuniam, cantavam, louvavam, aprendiam da palavra, celebravam juntos, comiam juntos, oravam uns pelos outros. E gente, coisas maravilhosas aconteciam enquanto eles faziam isso. Atos capítulo 2, versículo 43, diz para a gente que em toda alma havia temor, toda, sem exceção. E por isso, por haver temor em toda alma na igreja, sinais e maravilhas, muitos, eram feitos por meio dos apóstolos. Eu vou repetir. Como havia temor no coração de todos os membros da igreja, muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Isso nos leva a uma reflexão. Por favor, Roque, nos leva a uma reflexão. Por que que hoje, 2020, estamos em agosto de 2020, e basta você olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente e para trás, basta você olhar o movimento evangélico brasileiro, americano e mundial, por que não vemos mais sinais e maravilhas sendo realizados aos montes no meio do povo de Cristo? Por que será que a gente não mais percebe tantas maravilhas acontecendo no meio do povo de Deus, se Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre? Se Deus, o nosso Deus, Ele não muda, Ele não mudou, nós mudamos.
O cristianismo se tornou muito fútil, infelizmente se perdeu, e a resposta é dupla, porque não vemos mais muitos sinais e maravilhas no meio do povo de Deus. É duplo, sabe por quê? O primeiro, perdeu-se o temor. Nós não temos mais nenhum tipo de receio de entrar em rede social e apoiar aborto, não importa se o aborto é de criança, adolescente, de adulto, e nós não temos o pudor, não julgamos especialistas e colocamos lá, eu sou favorável. Desde quando a palavra de Deus é favorável a você tirar uma vida inocente? Eu não entendo onde. Nós vemos gente, nós falamos disso no nosso retiro, que apoiam, o pastor Nicásio ficou abismado. Você usar maconha e você ser crente, você ter uma igreja de uso de droga e achar isso a coisa mais bonita do mundo, você viver com seu cônjuge, sem casar, mas viver de maneira totalmente como se casado fosse, e não ver problema nisso, desde que você dê dízimo, desde que você frequente a igreja. Queridos, nós precisamos de temor de Deus, vamos voltar ao temor de Deus. Não podemos desprezar quem há 53 anos recebeu o chamado de Deus para vir aqui e plantar um trabalho como esse. Não podemos desprezar o que os pais da igreja fizeram lá atrás, os apóstolos fizeram lá atrás, homens de Deus fizeram nesse lugar, por conta de uma liberalidade. O autor aos Hebreus está preocupado com isso, quando ele escreve esse tema. Se a igreja tiver temor de Deus, almas são tão preciosas para Deus, que Ele só vai mandá-las para um lugar que dá valor a elas. Ele manda as almas para serem salvas, para aqueles lugares que Ele sabe que elas serão bem cuidadas. Queridos, antes de entrarmos aqui no texto, vou fazer 3 pontos bem rápidos quando entrar nele, nessa introdução. Tenha a sua igreja como a prioridade da sua vida. Se você é a habitação do Espírito Santo, habite onde o Espírito Santo habita em outros irmãos. Ame a tua igreja, viva na tua igreja, dê o presente para a sua igreja no aniversário, dizendo: eu amo a minha igreja e eu vou fazer isso, conhecido por todo mundo. E se a igreja for a sua prioridade, ela vai estar à frente do seu sono, ela vai estar à frente do seu cansaço, vai estar à frente até do seu trabalho, dos seus estudos, do seu lazer. A sua igreja, ela vai estar à frente das suas desculpas. Eu queria dizer para você, priorize a igreja, a casa de Deus. E o que é priorizar? O Roque vai abrir para a gente. Priorizar não é fazer da igreja a sua única coisa na vida. Priorizar é dar à igreja, no mínimo, eu serei razoável aqui, priorizar é dar à igreja, no mínimo, o mesmo que você dá para o teu trabalho, para a tua família, para os seus amigos, para os seus eventos sociais. Priorizar é dar a Deus o nosso melhor horário, dedicar a Deus o nosso horário e cumpri-lo de maneira que honre a Deus. Priorizar é vestir-se de maneira que honre a Deus e que só leve as pessoas a refletirem sobre a palavra de Deus. Priorizar é se concentrar na palavra de Deus, na adoração a Deus. Priorizar é banir qualquer forma de distração enquanto nós estamos ali adorando a Deus. Priorizar é entrar no YouTube enquanto o culto está acontecendo ao vivo e simplesmente sumir com o celular para não ficar olhando o WhatsApp enquanto a mensagem está sendo pregada, enquanto o louvor está sendo cantado, porque senão nós estamos enganando a nós mesmos com aquilo. Priorizar é levar Deus a sério, é levar as coisas de Deus a sério, é dizer para Deus: Deus, eu amo o Senhor. E priorizar a Deus é levar a igreja de Deus a sério. Deixe-me dizer, a igreja é de Deus, e Paulo entendeu isso. Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja. Quando no caminho para Damasco, ele cai, naquele tempo da conversão, Jesus pergunta para ele: Saulo, por que você me persegue, Saulo? Saulo entra em parafuso, ele quer dizer: não, Senhor, eu não te perseguo, eu perseguo esses do caminho. Jesus diz para ele: Saulo, você me persegue sim, Saulo, porque quando você persegue a igreja, você persegue ao próprio Jesus. Então eu quero dizer para você, quando você fala mal da tua igreja, você está falando mal de Jesus. Quando você fala mal da liderança, você está falando mal de Jesus. Quando você fala mal do grupo que você faz parte, quando você não valoriza, quando você não convida alguém, quando você se esconde para ninguém saber que você está na sua igreja. Gente, não é de pessoa que você está falando, não é de prédio que você está falando, você está falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amar a sua igreja
é levar a sério, porque como você trata a sua igreja é forma de testemunho. As pessoas sabem que você é cristão. 2, se elas sabem que você é cristão, elas sabem a que igreja você ama, você serve, você se dedica. Se não, nossos conceitos sempre precisam ser revistos. Seja sincero. Se você der ao seu patrão, ao seu emprego, o mesmo tempo e qualidade que você dá para Deus, você continuará empregado? Se você der aos seus amigos melhores a mesma atenção que você dá a Deus, você continuará tendo eles como amigos? Paul Washer foi muito feliz quando fez essa citação. A igreja primitiva, ela levava Deus a sério. E se você também quer levar Deus a sério, olhando comigo para o texto agora, abre a próxima tela inteira, Roque, por favor. Olhando para esse texto, em 3 pontos específicos. Pode abrir os 3 pontos para mim, meu irmão. Do versículo 19 ao 22. Se você ama a sua igreja, eu quero desafiar você hoje à noite. Assuma o compromisso de ir. Assuma o compromisso de estar. No versículo 23, assumiu o compromisso, mantenha-se firme nele. Se apegue a esse propósito, porque não vai ser fácil. É mais fácil assumir, muito mais difícil é cumprir. E ao final, versículo 24 ao 25, olhe para Jesus quando você olhar para as pessoas. Veja Jesus por meio das pessoas que Deus colocou na igreja. Mas acredite, eu já preparo você desde já para isso. Tudo em nossa volta vai conspirar contra. Se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas não quer, é que estejamos num aprisco, que estejamos numa igreja, que estejamos com um grupo, porque ele sabe que longe do aprisco, longe da igreja, nós somos presas fáceis. Pedro já alertou, o nosso inimigo, o meu e o seu, ele anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Ele só não te traga, porque o Espírito Santo é maior do que ele, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Ele só não te traga, porque você tem um exército com você, que ora com você, que te apoia, que te motiva. Ele só não te traga, porque você ama e é fiel a Deus, mas não deixe de ser assim. Não abandone a igreja de Deus, não abandone as coisas de Deus, porque fora da igreja, nós caímos e caímos feio. Queridos, acredite, convites, provações, dificuldades, gente e coisas que não gostamos, hão de acontecer, tudo para nos tirar desse caminho. Então do versículo 19 ao versículo 22, olha comigo, mais uma vez, assuma o compromisso de ir. Versículo 19 até o 22. Portanto, irmãos, por favor, Roque, muda para mim. Portanto, irmãos, tendo coragem, e precisa de coragem mesmo, para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, o acesso que ele nos abriu através do véu, isso é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, plena certeza da fé, coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Os cristãos que receberam essa carta de um autor desconhecido, esse autor tinha uma preocupação: as pessoas estavam abandonando a Cristo. E como se abandona a Cristo? Aqui aos Hebreus é muito claro, quando as pessoas abandonavam a igreja. As pessoas estavam abandonando para voltar ao legalismo, às velhas práticas da lei, aos velhos rituais que eram praticados lá pelos judeus de antigamente. Eles estavam voltando. Tinha gente que estava voltando para aquelas práticas liberais, libertinas, voltando à vida velha, aqueles hábitos tão nocivos e tão ruins. Tinha gente voltando ao paganismo, a práticas tão perniciosas e rejeitadas por Deus. As pessoas estavam voltando, e o autor aos Hebreus fala para ele: gente, não faz isso não, é loucura o que vocês estão fazendo, para de voltar à vida velha, por melhor que seja a vida velha, elas são caminhos de morte. Por mais bonita que seja a vida velha, é sepulcro caiado, por dentro tem morte. Escolhe, pois, a vida, não faz isso não, não volta atrás. E olha o argumento que ele dá no versículo 21, Jesus é o pastor da igreja, e ele não comprou ela com dízimo e oferta, ele comprou ela com o sangue derramado na cruz.
Ele é o pastor, Ele é o dono da igreja. Então, não abandone a igreja, pois abandonar a igreja é o mesmo que abandonar ao próprio Jesus, é o mesmo que você dizer: eu não vou para a igreja. E sabe por que eu não vou para a igreja? Porque Jesus não tem nada de bom para me falar, nada que Ele fale me interessa, não me importa com Ele, eu tenho coisa melhor para fazer. O que pode ser melhor do que ouvir a voz de Jesus? Você não vem na igreja pelo teu pastor ou pelos pastores, você vem pelo amor e carinho a eles, mas você vem por causa de Jesus que fala por meio deles. Você não vem ouvir o pastor, o evangelista, o missionário, o professor, você vem ouvir Jesus Cristo que fala por meio deles. É para isso que serve a igreja, é para isso que Ele deixou a igreja, para a gente ter esse compromisso, para a gente amar a igreja, porque Jesus rompeu com as velhas tradições. O autor aos Hebreus, ele fala no começo aqui do 19 ao 20, que Jesus, ele rompeu com o seu próprio corpo, rasgado na cruz, com aqueles pregos, com aquela coroa de espinho, com aqueles chicotes, literalmente rasgado. Jesus rompeu com isso, e hoje Ele traz a salvação por meio do seu sangue. E havia uma regra para aqueles crentes: depois da conversão, a primeira coisa que eles faziam era buscar a comunhão. Doa a quem doer. Se fossem presos por isso, que fossem. Se fossem mortos por isso, que fossem. Mas eles assumem o compromisso de ir para a igreja. E para isso precisava de coragem, como no versículo 19 ele diz. Você precisa de coragem. Tem gente com medo da Covid, fato. Tem gente que não está com o menor medo da Covid, mas usando como desculpa para não estar na presença de Deus. Eu queria que você refletisse do fundo do seu coração, se você ama o Evangelho de Jesus Cristo, se você ama a igreja de Jesus Cristo, se você ama verdadeiramente, porque se você ama, você precisa de coragem para tomar esse compromisso, essa decisão, porque a igreja, quem é de Deus, vem. Se você é de Deus, você vem. E para vir para a igreja, ele dá algumas regras aí, Roque, para a gente. Primeiro, venha com coração sincero, lá no versículo 22, e coração sincero é sem falsidade, sem máscara, sem nenhum tipo de fingimento, sem nenhuma hipocrisia. Na igreja é o lugar onde você tem que ser quem você verdadeiramente é. A igreja é sua casa, ela é sua família, e na sua casa você não esconde quem você é. Sua mulher sabe quem você é, seu marido sabe quem você é, seus pais, seus filhos sabem quem você é. Porque na igreja a gente desempenha papéis. Igreja, gente, não é um teatro ambulante, onde eu desempenho um papel, onde eu pareço santo, onde eu pareço bonitinho, onde eu falo evangeliquez. O reino de Deus não é de artistas, são de pessoas que vivem sem máscara. Na igreja, eu tenho o dever, se eu estou bem, eu estou bem, se eu estou mal, procuro meu líder. Pastor Nicásio, reserva um tempinho no gabinete, eu quero bater um papo com o irmão. Eu quero que o senhor ore por mim, pastor Nicásio. Ou será que eu tenho vergonha de pedir oração para um pastor, porque eu sou pastor? Ou pior, porque eu sou um pastor mais velho, eu não posso orar com um pastor mais novo. Eu não tenho máscara, eu não posso ter máscara, porque no reino de Deus não existe máscaras. No reino de Deus nós temos que ser sinceros, e para se aproximar, para estar na casa de Deus, tem que ter esse coração sincero, como a igreja fazia isso, e fazia isso com sinceridade, com certeza, como ele diz aqui, com a plena certeza da fé, porque se você não tem certeza, como o próprio texto de Tiago vai dizer para a gente, capítulo 1, versículo 6, se você pede sabedoria, peça com certeza. Paulo vai dizer em Romanos 14, 23, se aquele que tem dúvida, se come, se pode, se não pode, tudo que não é de fé é pecado. Tenha certeza que na casa de Deus é a habitação do Espírito Santo de Deus. Não ache que aqui ensina a Bíblia, tenha certeza que aqui ensina a Bíblia verdadeira. Não ache que aqui o Espírito Santo cura, transforma, liberta e salva. Tenha certeza que Ele faz isso porque Ele é o dono daqui. É para cá que Ele quer transformar. Então, queridos, nesses 53 anos, reafirme o seu amor pela igreja. Ele completa dizendo, tendo um coração purificado. Esse coração purificado que ele vai dizer na sequência, é purificado da má consciência. Coração purificado começa e não termina, continua. Deixa eu dizer para você, é o que Santo Agostinho disse lá no 5º século.
A conversão é a primeira forma da salvação. A conversão é o único caminho para Deus, é o único caminho para a eternidade. E a santificação é a certeza que você está no caminho certo. Coração purificado, na igreja você aprende como se santificar, como viver de maneira melhor, como ser mais digno, como aconselhar e ser aconselhado. É na igreja, gente. Santificação é fundamental. Hebreus 12:14. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual quem verá o Senhor? Quem verá o Senhor sem santificação? Quem verá o Senhor sem ter paz com todos? Se eu vou para a ceia e eu não estou em paz com meus irmãos, eu estou trazendo condenação para mim mesmo. E a gente tem que ter essa percepção no reino de Deus. Consciência pura. Não há um só dentro desse lugar, e nos ouvindo, seja onde quer que você esteja, que não tenha passado. Todos nós temos passado, todos, sem exceção. Alguns maiores, outros menores, alguns dito mais graves, outros menos graves, mas uma coisa eu quero te dizer: todos temos passado, mas todos fomos lavados pelo sangue de Cristo na cruz. Ele pegou nossos pecados e jogou no mais profundo oceano, e você sabe disso. Ele mesmo prometeu que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele apagou. Então é na igreja que a gente vai aprender a conviver com gente que tem passado, com gente que teve coisas lá atrás, mas gente que foi restaurado, totalmente novo, nova criatura em Cristo. E ele completa, tendo também o corpo lavado com água limpa. Não é batismo que ele está falando aqui. Essa água limpa, ele está falando da palavra de Deus, dizendo que o servo de Deus, na casa de Deus, ele aprende a ser lavado pela palavra todos os dias, livre das ações da consciência ruim, porque a palavra de Deus penetra no coração, e a palavra de Deus esclarece todas as coisas. Por meio da palavra, o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Por meio da palavra que guardamos no coração, nós evitamos pecar contra Deus. Mas sabe onde você aprende a palavra? Sabe onde você cresce na palavra? É na casa de Deus, é na igreja. Ame a sua igreja, sabe por quê? Igreja, quem é de Deus, vem. Vale da bênção central, quem é de Deus, vem, porque ele ama a casa de Deus. Depois de tomar essa decisão, esse compromisso, Roque, versículo 23, mantenha-se firme nesse propósito. Tudo vai conspirar para você fugir, tudo vai conspirar. Agora, gente, abriu a porteira, e tem a teologia mineira que diz: olha, quando você abre a porteira, onde passa um boi, passa uma boiada. Já descobriram um jeito de fechar as igrejas, descobriram um jeito de evitar que o evangelho se multiplique nas igrejas. Aguardem e verão cenas dos próximos capítulos. Jesus está voltando. Quando o amor se esfriar, é a marca da volta de Cristo. E uma das marcas de o amor se esfriando é as pessoas não amarem mais a igreja de Deus, não estarem mais na igreja de Deus. Então deixa eu dizer para você, mantenha-se firme nesse propósito. Versículo 23, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Sabe por quê? Quem fez a promessa é fiel. Tudo pode mudar, tudo pode dar errado, mas uma coisa não muda: Jesus é o dono da igreja, Ele sempre estará presente na igreja. E se você entrar para orar sozinho, você não estará sozinho, porque Ele está aqui. Ele vai estar aqui para estar junto com você, te motivando, te consolando, secando as suas lágrimas e animando o teu coração para você crescer no conhecimento dEle. Confie, quem fez a promessa é fiel. Ele mesmo disse, Mateus 28:20, termina o evangelho dizendo: eu estarei com vocês todos os dias, não hoje, não amanhã. Eu estarei com pandemia ou sem pandemia, eu estarei com a minha igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus instituiu a igreja, morreu pela igreja, ressuscitou pela igreja e vai voltar pela igreja. E se você quer ir para a glória com Ele, seja igreja e esteja em uma igreja. Se você é igreja, obrigatoriamente levará a estar numa igreja. Desistir, gente, nunca foi uma opção. Não pare. É bonito cantar, né? Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? Cante com a sua vida então, querido. Desistir não é opção. Não desista do projeto de Deus para a tua vida. Não desista da igreja onde Deus te plantou. Não desista da sua família. Eu não sei o que você está pensando, mas desistir não é opção. Siga olhando para Cristo, Hebreus 13:8. Ele é o autor e é o consumador da sua fé, então prossiga olhando para Ele. Não vacile. Vacilar é voltar aos velhos hábitos. Vacilar é desejar a vida velha, legalista, libertina ou pagã que a gente tinha. Naquele tempo, quando essa carta foi escrita, não vacilar significava suporte à tortura. Você vai ser queimado vivo, mas aguenta, porque quem fez a promessa é fiel e Ele está com você. Você vai ser comido por leão, seus filhos vão ser tomados nos seus braços, mas aguenta, não vacile, porque é na provação que se mostra quem é cristão. Deus nunca prometeu, gente, uma caminhada fácil para os seus filhos na terra. Ele prometeu e garantiu uma chegada celestial, gloriosa e maravilhosa. Suporte, enfrente. Nós não seremos exceção. Nós passamos por essa dificuldade hoje. A igreja tem sofrido. Nós não seremos exceção, mas desistir não é opção. E acredite, nós desistimos de Deus quando desistimos da sua igreja. Essa é a maior prova. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conversava com o Marcos no caminho. Nos primeiros 2 meses de pandemia, saiu uma estatística que 60% dos membros das igrejas não estavam assistindo os cultos online de suas igrejas. E eu duvido que Pernambuco, Caruaru tenha sido exceção. Hoje esse número já aumentou mais ainda. E sabe por quê? Porque as pessoas ou não estão assistindo culto nenhum, ou estão escolhendo igual se muda de canal de filme, igual se muda de canal de esporte, e se procura ouvir, não o seu povo, não a sua igreja, mas procura ouvir aquele que tem mais like, aquele que tem mais seguidores, aquele que tem mais nome, que vende mais livro, aquele que é mais bambambam, porque talvez ele tenha algo diferente para falar. Deixa eu me dizer para você uma coisa, se você faz isso, você está errado, querido, porque a sua igreja é essa, o seu pastor são esses os seus pastores. Essa é a casa onde Deus plantou seus pés. Essa é a casa onde você luta, onde você quer que o evangelho chegue em Moçambique, seja lá onde Deus colocar no coração de irmã Livrinha e da direção dessa igreja. Ame a sua igreja. A igreja, quem é de Deus, vem. É uma luta, mantenha-se firme. Deixa eu dizer outra coisa, não permita que nada desvie você disso. Por isso que ele fala, olha, mantenha firme a confissão de nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Ou seja, não deixe que nenhuma alegria te desvie da casa de Deus, nenhuma conquista financeira ou amorosa. Não deixe que uma tristeza desvie você da casa de Deus, que uma frustração com alguém ou com mais pessoas desvie você da casa de Deus. Não deixe que o luto desvie você da casa de Deus, e muito menos não deixe que pessoas desviem você da casa de Deus. Deixe-me dizer uma coisa, Paulo entendeu tanto disso, que quando ele escrevia Romanos no capítulo 8, como foi lido hoje, ele está escrevendo, ele se encanta, ele se emociona, ele respira fundo, ele segura as palavras, e ele se lembra de uma música da igreja primitiva, uma música que ele ouvia antes de prender e de matar os crentes, enquanto era Saulo de Tarso e era o perseguidor. Ele se lembra daquela música. E eu duvido que Paulo não se acabou em lágrimas quando ele escreveu a partir ali do versículo 31, mas o 35 especificamente. Ele lembra dessa canção e ele vai e diz, e eu quero compartilhar com você: se você é de Deus e ama a Deus na casa de Deus, quem te separará do amor de Cristo? Fala para mim. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, peste, pandemia, falta de dinheiro? Como está escrito, por amor de Deus somos entregues à morte todos os dias. E ele diz mais embaixo, porque eu estou certo, gente, que nem morte, nem vida, nem anjo, principado, potestades, coisas do porvir ou do presente, nem altura, profundidade, nem qualquer criatura. Eu queria que você declarasse no teu coração isso: nada poderá me separar de amar a minha igreja.
que nada possa separar você de amar o Vale da Bênção Central, onde Deus colocou você, onde Deus tem propósitos para você, para que você honre cada vez mais o nome santo dEle. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Põe para mim, Roque, por favor. Nada. Então ame a igreja de Deus. Declare: eu amo a minha igreja, porque a minha igreja é a igreja de Deus, é a igreja onde Deus colocou e comprou com o seu próprio sangue. Para Paulo era assim: igreja, quem é de Deus, vem. Você ama a sua igreja? Do fundo do seu coração. Ame a sua igreja não porque seu pastor é bom ou ruim. Ame a sua igreja não porque a música é maravilhosa, é profissional, ou não, é uma música comum, é uma música simples. Ame a sua igreja não porque ela tem uma comida boa, ou nem comida tem depois dos cultos. Ame a sua igreja não porque as pessoas são legais ou deixam de ser legais. Ame a sua igreja porque o Espírito Santo está nela, atua por meio dela, habita nela e vai te ensinar a viver de acordo com a vontade dEle. Ame, e amar significa querer estar junto. É só você pensar, pense em alguém que você ama muito, muito. Amar não é gostar, pense em alguém que você ama. A principal característica de alguém que você ama é você não quer ficar longe dessa pessoa. Você não se imagina longe dessa pessoa, e o simples fato de imaginar perder essa pessoa para a morte, por exemplo, te desespera. Um bom exemplo é filho, talvez seja o melhor. Amar é não se imaginar longe dessa pessoa. Eu volto e pergunto: você ama a sua igreja? Você consegue se imaginar longe da sua igreja? Afastado da sua igreja? Ou você deseja, com todo o seu coração, estar lá com o povo de Deus? É na igreja. Se você amar a Deus, Deus cuidará de você. Algo que eu ouvi, e eu faço questão de sempre repetir: ame a casa de Deus, ame as coisas de Deus. Sabe por quê? Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida dos seus. E quem fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Porque Deus não é homem, Deus não é filho de homem, Deus não mente, Deus não trai. Deus, Ele cumpre a sua promessa. Ame e cuide das coisas de Deus, porque enquanto você faz isso, Ele cuida dos seus. E por fim, Roque, o último item, versículo 24 e 25. Sabe como que você vai exercer esse privilégio na sua vida? Olhe para as pessoas. Igreja é formada por pessoas, pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, pessoas iguais, nossa forma é a mesma. O vaso é de barro, o vaso é indigno, o conteúdo é santo. Não há um melhor do que o outro, não há um maior do que o outro. Todos somos iguais nesse processo em que Deus está trabalhando em nosso coração. E talvez você diz: ah, mas na igreja tem gente que eu não gosto. Tudo bem, é um direito seu não gostar, mas é uma obrigação sua rever esse conceito. Sabe por quê? Deus atua por meio de pessoas. Pessoas difíceis, Deus coloca para arrumar e consertar alguns valores na sua vida, e para você arrumar e consertar valores na vida dessa pessoa difícil. Esse é o projeto de Deus, essa é a forma que Deus atua em nossa vida. A igreja é para todos, não tem diferença de credo, não tem diferença de cor, de idade, de condição social. Igreja é a habitação de todos aqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, confesse, indo na igreja, recebendo pessoas e convidando pessoas. Você ama a sua igreja é muito importante para você. Qual foi a última vez que você falou isso para alguém que não conhece a igreja, que não conhece o Evangelho? A igreja é importante para você? Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir com você? A igreja é importante para você? Qual a última vez que você postou alguma coisa em rede social relacionada à igreja, versículo ou Evangelho? Igreja é importante para você? Qual foi a última vez que você fez questão de deixar isso público para todo mundo? Em quem você crê e por que você crê? Não se envergonhe do Evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho em Romanos 1, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E sabe onde a gente aprende isso? É na igreja. E eu quero terminar dizendo para você isso.
Versículo 24 e 25, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e boas obras. Ele usa a palavra estímulo, que é chicotear a mula. Literalmente é o que essa palavra significa. Ele quer dizer, é difícil amar as pessoas, é difícil praticar boas obras o tempo todo, nós que estamos na fé. Por isso ele diz, nós precisamos nos estimular uns aos outros, porque nós somos teimosos. Nós não queremos, é mais fácil falar que ama, é mais difícil provar que ama. Então ele diz, chicoteie, estimule, empurre o irmão, vamos gente, vamos fazer. Deus chamou você para liderar, então é você que Deus vai colocar o peso no ombro. É você, querido, que vai ter que ligar, é você que vai ter que vir à frente, é você que vai motivar, que vai criar campanha, que vai fazer, porque é assim que Deus trabalha. Deus chama pessoas para atuarem e para servirem nos ministérios que Ele tem. Sabe para quê? Para você ser estimulado e para você estimular os outros. Sabe onde acontece isso? É na igreja. Porque se a gente não for estimulado o tempo todo, sabe o que acontece? A gente acaba esfriando, desanimando. Então eu quero dizer para você, olhe para Jesus, olhando para as pessoas legais e amorosas. É claro que é sempre muito mais gostoso, mas Deus também está trabalhando no coração das pessoas difíceis. Deus trabalha no seu coração, porque você também é uma pessoa difícil. Só existem pessoas difíceis porque nós existimos na face da terra. Permita ser ensinável, permita ser transformado, permita aprender a andar com as pessoas que estão na igreja. Queridos, suporte os erros dos seus irmãos, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Antes, nos animemos, quanto mais sabemos que o dia se aproxima. É na igreja que a gente aprende a lidar com o outro, a crescer com o outro. Deixa eu dizer para você, não existe em matéria de vivência espiritual PhDs na igreja. Na igreja de Jesus Cristo, só Ele é Senhor, é doutor, é santo, puro e verdadeiro. Todos nós somos alunos no primário ainda aprendendo a ser alfabetizados. Não existe PhDs no reino de Deus. No reino de Deus todos nós somos iguais. Queridos, suporte o erro do seu irmão, porque assim como você, ele está em fase de aprendizado, ele está engatinhando, ele está caindo, ele está chorando, ele está colocando o dedo na tomada, ele está queimando o dedo no fogão quente, ele está aprendendo como viver uma vida com Deus. Então, admoeste, ensine, ame, caminhe com ele, empreste seus ouvidos para ouvir as angústias que ele tem, mas olhe para Jesus quando você estiver olhando para as pessoas. E assim eu te pergunto, por fim, você tem amado a sua igreja de verdade? Porque a igreja é assim, quem é de Deus, vem. E eu provoco a sua reflexão. Você já pediu perdão a Deus pelas vezes que você não amou a sua igreja como deveria amar? Pelas vezes que você comentou o que não deveria comentar? Pelas vezes que você falou no carro indo para casa mal da sua igreja com o seu filho no banco de trás ouvindo o que está falando? Pelas vezes que você estava na sua casa jantando, comendo alguma coisa e descendo o pau por alguma coisa na igreja com a sua família presente ouvindo aquilo? Lembre-se que eles crescem, estimulados pelo ambiente, eles vão amar a igreja se você amar a igreja, eles vão orar se você orar, eles vão cantar se você cantar, eles serão piedosos se você for piedoso, e eles serão pessoas arrogantes se você for arrogante, pessoas maledicentes se você for maledicente. Faz tempo que você não pede perdão por não ter amado a igreja, talvez por não ter amado pessoas da igreja, e deixou com que a raiva, o rancor, talvez o ódio tenha dominado o seu coração. Eu quero chamar você a essa reflexão. Faça tudo isso na igreja, porque a igreja, quem é de Deus, vem. Jesus morreu pela igreja, Jesus vai voltar pela igreja. Ele sabe que a igreja é formada por pessoas imperfeitas e não vai mudar essa situação até que Ele volte para nos levar para a glória, onde não teremos mais a presença do pecado. Então, eu quero te estimular nessa noite. Ame, assuma o compromisso de ir, se apegue a esse compromisso de ir para a igreja, reserve na sua agenda tempos de adoração na sua igreja, assim como reserva ao médico, à prova, ao estudo, reserve na sua agenda prioridade para dedicar às coisas de Deus.
Olhe para Jesus. Quando você olha para as pessoas, Ele é verdadeiro e Ele é santo. Pessoas não, pessoas são falhas, como você sabe. Olhe para a sua igreja, entenda que Deus ama, morreu por ela e quer te presentear com esse privilégio de viver e crescer dentro da casa do Senhor. Eu quero terminar de verdade agora, e eu quero convidar você. Eu sei que a gente não pode aglomerar, óbvio que não, mas eu queria fazer um desafio para vocês, diante de tudo que você ouviu, e se você entendeu. Será que hoje não é tempo de você pedir perdão pela forma que você tem demonstrado os sentimentos para com a sua igreja? Permita ao Espírito Santo sondar o seu coração nesse momento. Você ama de verdade e tem demonstrado isso de todo o coração? Ou tem uma pontinha lá atrás que não é bem assim? Eu queria convidar você agora a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, onde você está, e olhando somente para Jesus agora, o autor e consumador da nossa fé. Eu te convido a essa reflexão. Eu te convido agora, e se o Espírito Santo incomodar o seu coração, a pedir perdão a Deus. Deus, me perdoa pelas vezes que eu não amei a tua casa, a tua igreja como eu deveria amar. Me perdoa, Deus, pelas vezes que eu arrumei tanta desculpa para não te servir, para não estar à frente, ou mesmo, Deus, para não caminhar com o teu povo. Me perdoa, Deus, pelas vezes que eu falei sem pensar, ou que eu falei pensando porque eu estava com raiva. Me perdoa, Deus, por isso. A igreja é sua, Pai, eu sei disso, e eu quero te louvar por isso. Então, querido, se é desejo do teu coração e se o Espírito te incomoda, faça isso. E mais, assuma o compromisso. Deus, eu quero que a partir de hoje, a partir desse aniversário, Pai, eu quero assumir esse compromisso com o Senhor. Eu vou lutar para não deixar que nada me separe da minha igreja, que nada, Deus, me esfrie no meu relacionamento com o Senhor e com o povo que o Senhor ama e comprou por bom preço na cruz do Calvário. Assuma esse compromisso diante de Deus. E terceiro, peça a Deus para te dar capacidade de compreender as pessoas, de aceitar aqueles que são difíceis de serem compreendidos, mas de amar e de crescer junto no reino de Deus. Eu convido você a declarar o seu amor pela tua igreja. E se você entendeu isso como um ato de fé, e se você quer dizer hoje, Deus, eu amo a minha igreja, eu queria convidar você, se você sente isso no seu coração, fica de pé e diga não para mim, mas para Deus: Deus, eu amo o Vale da Bênção Central. Se você quer declarar esse amor a Deus, levante, não fale isso para mim, fale com sinceridade do teu coração. Eu amo a minha igreja, eu amo o Vale da Bênção Central. Se é desejo do teu coração, nós vamos orar, mas juntos eu queria que você dissesse, mas só diga isso se for sincero do teu coração diante do Espírito Santo. Diga comigo: eu amo o Vale da Bênção Central, eu amo a minha igreja. Diz comigo: eu amo o Vale da Bênção Central, eu amo a minha igreja. De novo: eu amo o Vale da Bênção Central, eu amo a minha igreja. Ore com toda alegria no seu coração, fale isso para Deus. Deus, obrigado de todo o coração, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui, obrigado por esta igreja da fundação ao telhado. Obrigado, Deus, por cada gota de suor, de sangue, por cada sacrifício financeiro. Obrigado por cada joelho no chão, por cada oração, por tantos que se dedicaram e não estão mais conosco, por tantos que ainda estão. Obrigado, Deus, é a palavra que queremos dizer ao Senhor. Obrigado por esses 53 anos de bênção, de lutas, de aprendizado. E nós queremos dizer, ó Deus, aqui diante do Teu Espírito Santo, nós amamos a nossa igreja. E igreja é assim, Deus, quem é do Senhor vem, e queremos assumir o compromisso hoje de Te amar mais, de vir mais e de dedicar ao Senhor todos os nossos esforços na Sua casa.
Obrigado, Deus, por cada querido irmão, cada querida irmã. Obrigado por aqueles que nos ouvem à distância. Obrigado, ó Deus, por nos dar a igreja como presente. Declaramos, ó Deus, que como a igreja é presente, nós nos faremos presente na casa de Deus. Te louvamos assim, Deus, consagramos ao Senhor, dirige nossas vidas durante esses dias, ó Deus, até domingo, e que seu nome seja grandemente exaltado, Senhor, na vida de cada um de nós, e que saiamos cada dia, Deus, daqui, abençoados, desafiados e engrandecidos na Tua presença, pois é assim que nós confiamos, é assim que nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. E amém. Deus abençoe, queridos, e derrame graça sobre a vida de cada um de vocês.